Bom, queridos, boa noite. Privilégio grande estar aqui com os irmãos, compartilhando um pouquinho mais da Palavra de Deus e desse tema sobre a relação entre teologia e piedade, especificamente sob a ótica puritana, numa época em que tem redefinido alguns termos clássicos, como a própria teologia e a espiritualidade. Nós vivemos uma época com uma espiritualidade predominantemente mística, uma espiritualidade altamente subjetiva, que acontece lá dentro do indivíduo e pessoas de fora não têm como avaliarem ou julgarem a legitimidade daquela espiritualidade. Uma espiritualidade que se vê cada vez mais menos teologicamente fundamentada. É interessante como diversas vertentes filosóficas hoje têm influenciado a espiritualidade, a relação pessoal do indivíduo com Deus no contexto do cristianismo, como, por exemplo, o existencialismo. O existencialismo é uma vertente filosófica que enfatiza a interioridade do indivíduo, a maneira como ele se percebe, tanto quanto define as coisas por si mesmo e para si mesmo, essas coisas à sua volta, inclusive Deus, inclusive relacionamento com Deus, inclusive espiritualidade. É interessante que o tema espiritualidade é um daqueles que está na moda. Temos espiritualidade no mercado de trabalho, espiritualidade na universidade, espiritualidade até mesmo em ambientes religiosos. Mas o problema, queridos, é que eu vejo a geração atual eliminando, até mesmo em alguns círculos teológicos, eliminando os fundamentos escriturísticos ou teológicos da espiritualidade. Um teólogo norte-americano, um dos proponentes da chamada Igreja Emergente, chamado Brian McLaren, no seu livro Ortodoxia Generosa, onde ele expõe as diversas possibilidades de você construir um cristianismo até mesmo a partir de vertentes teológicas contraditórias, incompatíveis. Quando ele vai dizer que fazer teologia ou estudar teologia é como comer peixe. Você pega a carne e joga a espinha fora. Então tudo aquilo que é muito complicado, tudo aquilo que é indigesto da teologia, você simplesmente joga fora e fica com aquilo que é bom, aquilo que é gostoso, aquilo que é aproveitável de toda e qualquer vertente teológica. Em determinado ponto do livro, o Brian McLaren faz o seguinte questionamento: às vezes fico me perguntando se é possível seguir Jesus sem ser cristão. E a resposta dele, nesse livro, e em alguns outros que ele escreveu, como por exemplo, 7 Jesus que eu conheci, é que sim, é possível você se relacionar com Jesus, é possível você se relacionar com Deus, sem toda uma estrutura cristã, doutrinária, formal, teológica por trás. A ideia é de um livre relacionamento. A ideia é de um relacionamento não dogmático, não doutrinário, mas solto. Essa é a proposta do existencialismo. Quando, por exemplo, músicas tidas por evangélicas, sem qualquer fundamento doutrinário, sob a desculpa da licença poética, entram em alguns cultos, quando não tem absolutamente nenhuma verdade teológica sustentável naquelas músicas. Mas para muitos isso é espiritualidade. Uma espiritualidade muito mais interiorizada, muito mais pós-moderna do que propriamente cristã, bíblico-teológica. Em contrapartida, dentro do meu tempo, aqui dentro da minha proposta, nós vemos também uma tendência no âmbito da teologia formal, ou como alguns chamariam da teologia acadêmica, ou abstração teológica. Nós vemos o surgimento de cada vez mais livres pensadores, pessoas que não querem seguir um sistema credal, pessoas que não querem respeitar balizas da ortodoxia,
leem lá meia dúzia de livros teológicos e saem simplesmente pitacando sobre teologia, não se preocupando se aquilo que falam encontra fundamento escriturístico, encontra fundamento na história da própria teologia. E aí é que eu diria que nós nos encontramos com os puritanos. Porque os puritanos, eles surgem num contexto, num momento histórico bastante crítico para a igreja da Inglaterra, quando aqueles teólogos do século, predominantemente do século XVII, final do século XVI, início do século XVII, percebem que a igreja da Inglaterra não havia sido reformada até o seu final. Ela tinha ficado no meio de caminho entre a igreja católica e a igreja reformada no seu sentido pleno, em termos teológicos, em termos litúrgicos, em termos doutrinários, em termos morais, em termos práticos, em termos da autoridade eclesiástica. Então aquele grupo de homens surge para tentar levar até o final aquela reforma começada com Lutero, Calvino, Zwinglio, Beza e tantos outros. E muitas das propostas daqueles teólogos puritanos passavam por esses dois temas principais, como que estabelecendo uma estreitíssima intersecção entre teologia e piedade. Pode passar? A ideia de teologia, para um puritano, é que ela é fruto da palavra de Deus, da Escritura Sagrada. O fundamento primeiro e último de toda a teologia é a palavra de Deus. Aqueles irmãos desenvolvem um altíssimo conceito ou um elevado apreço pela Escritura Sagrada. Esse livro já foi citado pelo Franklin, A Arte da Profecia, de William Perkins, onde o primeiro capítulo, uma parte muito significativa em termos de conteúdo, lida com o fundamento bibliológico da arte profética. Em que baseamos ou de onde partimos na pregação? Então é uma defesa do cânon, é uma defesa da inspiração, da inerrância, da sobrenaturalidade, da autoridade final da Escritura. Então tudo aquilo que os puritanos vêm a propor em termos teológicos, em termos práticos, tem a Escritura Sagrada por fundamento. É interessante que um sermão puritano ou uma confissão de fé puritana, normalmente a cada frase existe um fundamento teológico que segue aquela frase. Aqueles que já leram a Confissão de Fé de Westminster, nem sempre as traduções em português preservaram essa construção, mas as traduções em inglês, as versões em inglês, a cada frase, entre parênteses, um conjunto de versos que sustenta aquela frase teológica, porque eles entendem que da Escritura brota a teologia, e é para a Escritura que a teologia leva aqueles que dela se valem. Quanto à hermenêutica, os puritanos acreditavam que a tarefa da interpretação bíblica deveria ser regada ou permeada pela oração e pelo ministério de iluminação do seu Santo Espírito, do Espírito de Deus. Porque para os puritanos o Espírito Santo está ligado à palavra, é Ele quem ilumina o intérprete, tanto quanto efetiva por meio de convencimento e por meio de salvação na vida dos ouvintes. Pequeno parênteses aqui, esse é um dos temas da hermenêutica contemporânea. Qual o papel do Espírito Santo na interpretação bíblica? Duas vertentes principais. Uma delas acredita que o Espírito Santo ele não é tão significativo ou ele não é tão fundamental na interpretação bíblica, pois uma vez tendo o intérprete conhecimento das línguas originais, tanto nos seus aspectos lexicais, gramaticais ou sintáticos ou análise de discurso, tendo ele conhecimento histórico, contextual, cultural, exegético, teológico, isso é suficiente para a compreensão da palavra de Deus. Em contrapartida, e aí eu diria, tendo um bom respaldo da reforma protestante, tanto quanto do movimento puritano, de que não é possível uma correta interpretação
compreensão e concordância com a Escritura Sagrada sem o ministério iluminador do Espírito Santo. Queridos, quando nós lemos a Palavra de Deus, quando nós interpretamos a Escritura Sagrada, nós não estamos lidando simplesmente com frases. Nós não estamos simplesmente analisando vocábulos, gramática, sintaxe. Nós estamos lidando com a Palavra eterna do Deus eterno. E sem a intervenção do Santo Espírito de Deus, nós podemos ter até algum conhecimento razoável da literalidade da letra, mas não da percepção veraz daquela letra ou daquele texto. Então os puritanos, eles vão defender a importância da vida de oração, tanto quanto do ministério do Espírito Santo. Uma outra ênfase estava nos aspectos racionais da teologia. A teologia precisa fazer sentido intelectualmente falando. Ela precisa ter um fundamento crível, sendo capaz de não apenas ser verbalizada, quanto explicada e compreendida. Os puritanos, eles davam uma ênfase muito grande na lógica argumentativa da teologia. A importância da construção de raciocínios claros. Tanto é que a Confissão de Fé de Westminster, ela vai tratar, numa das suas questões, de como deve o teólogo ou o pastor pregar a palavra de Deus. E um dos pré-requisitos é que ela deve ser pregada de forma clara, de forma compreensível, de forma que as pessoas entendam. Eu diria que isso é um desafio para nosso contexto cristão brasileiro atualmente, porque pessoas dizem ter mais valor ou mais espiritualidade às entrelinhas do texto do que propriamente a compreensão natural, normal, segundo o propósito autoral daquele texto. Irmãos, antes de um sentido ou de uma aplicabilidade espiritual, há um sentido original atribuído pelo próprio Deus por meio dos autores humanos. Da mesma forma com que aquele texto fez sentido segundo as lógicas da comunicação do mundo antigo, seja no contexto greco, romano, judaico, assírio, babilônico ou egípcio, assim a palavra de Deus deve fazer sentido e ser compreensível a nós hoje. Aqueles irmãos têm uma fortíssima ênfase na trindade também. Thomas Manton, um puritano inglês do século XVII, disse o seguinte: o resumo do Evangelho é isto: todos aqueles que por meio de arrependimento e fé abandonarem a carne, o mundo e o diabo, entregando-se ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como seu Criador, Redentor e Santificador, encontrarão a Deus como Pai, que os recebe como filhos reconciliados, que perdoa os seus pecados por amor a Jesus e lhes dá graça por meio de seu Espírito. E se perseverarem neste caminho, Ele os glorificará no final e lhes outorgará a felicidade eterna, entregando-se ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É muito frequente, lendo orações de puritanos, bem como sermões puritanos, que aqueles teólogos, aqueles pastores, eles invocavam em igual medida e devoção a Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito, cada um com o seu ofício, cada um com a sua função, mas as três pessoas partilhando da mesma essência ou natureza divina, cada pessoa com a sua função, inclusive na vida do crente, na vida da comunidade. A ênfase de que o Pai, como o Filho, como o Espírito, são participantes da comunidade e devem igualmente receber adoração. Algumas orações puritanas dizem: nós te adoramos, ó Pai, nós te adoramos, ó Filho, nós te adoramos, ó Espírito. Não é a supervalorização de um em detrimento do outro, ou o desprestígio de um a favor do outro, mas uma obra trinitária, tanto na salvação do crente, quanto no próprio lidar do sofrimento. Interessante como os puritanos, eles acreditavam que o sofrimento fazia parte do crente
crente, mas era a oportunidade do Espírito Santo usar daquelas circunstâncias para moldar o caráter de Jesus na vida do fiel. O Espírito se valendo do sofrimento para tratar a vida do crente. A teologia, para os puritanos, não era ou não possuía um fim nela mesma. A teologia era um meio, era uma forma de alcançar ou atingir algo. Todo labor teológico para o puritano era mediador de uma vivência piedosa diante de Deus, convertida em adoração, glorificação, exaltação, humildade, rendição a Deus. Não há no movimento puritano, eu quero desenvolver isso com os irmãos, não há uma dicotomia entre teologia e piedade. Não há uma dissociação entre a função do teólogo e a função do pastor. Eu diria duas tendências que cresceram muito, especialmente no movimento liberal para cá, século XIX, final do século XVIII, início do século XIX para cá, quando a academia teológica, distanciada da eclesiástica, tomando seus rumos próprios, lida com a abstração teológica. Isso é academia. A igreja é outra coisa. O teólogo não é o pastor não é o teólogo. Esse distanciamento que nós presenciamos hoje entre as instituições formativas da teologia e a própria igreja era algo que não existia simplesmente ali no puritanismo. Porque o teólogo era pastor, o pastor era teólogo, como por exemplo Jonathan Edwards, tido até hoje como uma das mentes mais brilhantes dos Estados Unidos, tanto em termos teológicos quanto filosóficos, era na verdade um pastor, um teólogo pastor, um pastor teólogo. Um livro muito bom, do Kevin Van Hooser, Edições Vida Nova, O Pastor como Teólogo Puro, onde não deve haver dicotomia ou distância entre a função do teólogo e a função do pastor. Richard Baxter, um dos maiores pastores puritanos de todos os tempos, preocupado com a formação doutrinária, teológica dos seus membros, de tal forma a ele, Richard Baxter, ser impelido a visitar pessoalmente todas as famílias de sua igreja, garantindo que todas aquelas ovelhas estivessem biblicamente muito bem fundamentadas. Então, aquilo que nós colhemos hoje, infelizmente, entre um distanciamento da instituição teológica e a eclesiástica, que traz frutos muito negativos para a formação de novos teólogos, novos pastores, a ponto de alguns estarem escrevendo cada vez mais sobre o desafio dos jovens seminaristas em manterem a fé no seu tempo de seminário. Porque muitos olham para a teologia como um simples exercício acadêmico. Eu diria que para o puritano, teologizar é o mesmo que relacionar-se com Deus. Porque nós nos relacionamos com Deus em verdade e piedade, na medida que conhecemos corretamente a verdade de Deus. Queridos, é uma relação sine qua non. Nós não reconhecemos a autoridade, a divindade, a supremacia, a centralidade de Deus nas nossas vidas, se pelo Evangelho, se pela palavra de Deus, não chegarmos a essas convicções. Teologizar deveria ser sinônimo de relacionamento com Deus. Isso era verdade ali para os puritanos. William Perkins: a teologia é a ciência de viver em eterna bem-aventurança. Não é simplesmente a arte e a ciência do lidar com Deus, mas é do viver uma vida de bem-aventurança, segundo aquilo que a Escritura Sagrada define como bem-aventurança. Você deve se lembrar que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento o termo bem-aventurado significa muito feliz, realizado, bem-sucedido, aquele sobre quem repousa a mão, o consentimento, a paz de Deus. Então a teologia é a ciência de viver em eterna aprovação diante de Deus.
contando com o consentimento de Deus. Stephen Carnock: os homens podem ter corações ateístas sem cabeças ateístas. Suas razões podem defender a noção de uma divindade, enquanto seus corações estão vazios de afeto à divindade. A palavra afeto para o puritano não é simplesmente algo sensorial, emotivo. A palavra afeição para nós hoje, ou afeto, está intimamente ligado à emotividade, tá? A um aspecto emocional, passional do ser humano. A palavra afeição para o puritano é aquilo que envolvia a dedicação do todo do indivíduo a um determinado objeto do seu amor, do seu conhecimento, do seu relacionamento. É a entrega de si mesmo para algo, tanto em mente quanto coração, tanto na vontade quanto nos esforços. É a consagração de algo ou alguém a outro algo ou outro alguém. Então, o que o Carnock está dizendo é que muitas vezes pessoas têm corações incrédulos, dissociados da convicção intelectual que dizem professar, até dizem crer em Deus, mas vivem como se Ele não existisse. A reportagem, pouquíssimas semanas atrás, da revista Christianity Today nos Estados Unidos, dizendo que mais de 70% dos jovens cristãos abandonam a igreja ao longo do seu curso universitário. Podem ter convicções sobre Deus, podem ter algum pensamento sobre Deus, mas se todo aquele pensamento, toda aquela convicção teológica não desce para o coração, por causa dos seus corações ateístas, será questão de tempo para que abandonem a fé ou o próprio cristianismo. Eu diria que esse é um dos problemas que nós enfrentamos hoje na nossa cristandade evangélica brasileira. Pessoas dizem crer em Deus, mas por não terem tido seus corações afetados pelo Deus que creem ou pela teologia que professam, infelizmente vivem um cristianismo muito raso, muito farisaico ou hipócrita. Teologizar é relacionar-se com Deus, de tal forma que aquilo que temos nas nossas mentes, professamos com nossas bocas, transformem o nosso coração. Na verdade, a preocupação puritana era que toda boa teologia fosse transformadora. Ela transformasse aquelas pessoas, aqueles cristãos, em pessoas mais tementes a Deus, que o exaltasse em todas as suas vidas, em toda e qualquer situação. Jonathan Edwards: aquele que tem conhecimento doutrinário e especulativo apenas, sem afeições, nunca é envolvido em questões religiosas. Ele tem algum conhecimento doutrinário, ele é mais, como eu costumo dizer, pitaqueiro teológico, mas não tem o seu coração, não tem a sua mente, não tem suas vontades, não tem suas emoções tocados por aquele conhecimento doutrinário. Dificilmente essa pessoa tem interesse ou relação pessoal ou dedicação às questões religiosas. Entenda a palavra religião, que ela aparecerá algumas outras vezes aqui nas palavras dos puritanos, como a religião cristã, o nosso cristianismo. Talvez vocês percebam isso em alguns contextos. Quando aquela boa teologia não toca a vida do indivíduo, o seu coração, sua paixão, sua devoção, sua vontade, suas forças, será alguém que provavelmente terá condições de falar sobre Deus, mas é incapaz de dizer quem Deus é para ele, em termos pessoais. Tenho visto muitos seminaristas sendo reprovados em exames de ordenação, porque eles são capazes de dizer o que os teólogos pensam sobre algo, mas eles são incapazes de dizer o que eles pensam sobre aquilo. Eles reproduzem a teologia sistemática, eles citam a teologia histórica ou dogmática, mas eles próprios não tiveram uma experiência pessoal, particular, com o conteúdo da teologia que professam. Novamente, no contexto
puritano, a palavra experiencial ou experimental não tem o mesmo sentido que no nosso contexto. Hoje a nossa realidade, a nossa geração, ela é experiencial, tá? Ela é sensorial. No contexto puritano, experimental quer dizer aquele que coloca em prática os fundamentos do Evangelho, aquele que vive na vida do dia a dia aquilo que crê ou aquilo que professa como verdade da palavra de Deus. Não é experimental no sentido de que aquilo pelo que passamos tem a mesma autoridade que o texto bíblico. Não é essa a ideia. Isso é o nosso tempo, que equivale o que vive com aquilo que a Bíblia diz, no sentido de que, ainda que pelo que eu passe seja contrário à palavra de Deus, por eu ter passado aquilo, por aquilo tem a mesma autoridade que a palavra de Deus. Não é esse o sentido da expressão experimental para o puritano. George Swinnoll: nosso desejo na meditação bíblica deve ser mais pureza de nossos corações que a clareza de nossas mentes. Eventualmente você pode encontrar algum teólogo brilhante, mas com uma vida destruída. Isso é no mínimo incoerência, porque toda boa teologia deveria se converter em práticas coerentes com a teologia. Há uma máxima na teologia que diz que toda ortodoxia deve converter-se em ortopraxia. Eu inverteria a frase de tal forma a também poder pensar que pela falta de uma ortopraxia, uma prática coerência, dá para questionar a existência de uma ortodoxia. Uma conduz a outra. Irmãos, o Evangelho que preenche nossas convicções, que enche as nossas bocas com prazer de falar sobre, é o mesmo Evangelho e o único capaz de transformar e limpar os nossos corações. Eu diria que nós deixamos de demonstrar a comunidade a qual frequentemente ensinamos quando nós deixamos de experimentar nas nossas próprias vidas a verdade do Evangelho. Podemos dizer algo para as pessoas, mas nas nossas vidas podem testemunhar e encontrar. Esse é um ponto muito interessante nos puritanos que eu chegarei logo mais. Há uma estreitíssima relação entre conhecimento teológico e humildade. Humildade para o puritano é uma das virtudes piedosas. O indivíduo, ele é submisso a Deus, ele é manso diante da autoridade divina. John Flavel: aqueles que conhecem a Deus serão humildes, e aqueles que conhecem a si mesmos não serão orgulhosos. Esses dois temas são os temas dos dois primeiros capítulos das Institutas de Calvino, do conhecimento de Deus e de si mesmo. A máxima de Calvino, que é repetida nos puritanos, é a seguinte: à medida que você conhece quem Deus é, nas suas perfeições, nos seus atributos, na sua santidade, no seu poder, na sua majestade, na sua grandeza, você, ser humano, se percebe pecador, miserável, incapacitado de por si mesmo se relacionar com Deus. Isso produz humildade, porque você está diante do grande Senhor, o soberano do universo. E à medida que você olha para si mesmo, se percebendo miserável, se percebendo incapacitado, a única forma de resolver a sua condição de miséria é voltar os olhos para aquele que é o soberano Senhor do universo. E nas palavras de John Flavel, aqueles que conhecem a Deus serão humildes. É uma incoerência semântica, teólogos arrogantes. Repito, é uma incoerência semântica, teólogos arrogantes. Queridos, nós lidamos com conhecimento alheio, um conhecimento que nos foi revelado, que nos serve de fundamento para toda a percepção teológica. Nós não estamos definindo Deus
Deus por nós mesmos. Nós não percebemos Deus pelas nossas conjecturas ou por nossas elucubrações mentais. Nós percebemos e compreendemos Deus pela revelação da palavra. E é aqui que Perkins parte do livro Arte da Profecia. A palavra de Deus como revelação, como fundamento de toda a arte profética. Queridos, na arte da pregação, nós não pregamos nossas ideias. Eu não tenho dúvidas de que hoje, um dos indícios, ou uma das causas do analfabetismo bíblico que paira na igreja evangélica brasileira, é porque nós temos mais pregadores falando de suas ideias da palavra, do que propriamente a palavra tal qual Deus a revelou. Aqueles que conhecem a Deus serão humildes, e aqueles que conhecem a si mesmos não serão orgulhosos. Especialmente vocês que estão nos primeiros passos da teologia, do estudo formal da teologia, cuidado para, depois de 6 meses, 1 ano, 2, 5 ou 10 que seja, se verem já resolutos em todas as questões teológicas. Cuidado. Existe muito mais mistério do que gostaríamos. Existe mais coisa não revelada do que suportaríamos. Deus nos dá a informação que Ele sabe que podemos lidar. Cresça nela com dedicação e humildade. Jonathan Edwards, novamente. Nada coloca uma pessoa mais fora do alcance do diabo do que a humildade. E isso prepara a mente para a verdadeira luz divina, da qual toda a escuridão se aparta, e assim limpa os olhos para olharem para as coisas como elas realmente são. Isso me lembra muito de Tiago, capítulo 4. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, né? Humilhem-se diante de Deus. 1 Pedro, capítulo 5 também. Deus, Ele está próximo do humilde, mas Ele resiste ao soberbo. É uma incoerência semântica que teólogos arrogantes. Como é que esses irmãos, esses teólogos lidavam com a piedade ou devoção? Primeiramente, eles eram incansáveis na busca pela santidade. Os sermões deles eram confrontativos, eram cirúrgicos no sentido de escavarem aquilo que eles chamavam de consciência, ou pecado de consciência, que é basicamente eu me perceber distante do que Deus espera de mim. Ao ouvir a palavra, ao ler a palavra, ao ser confrontado pela palavra, a palavra deveria produzir um problema de consciência. Não estou vivendo como eu deveria. Tenho que passar a fazer isso ou perseguir aquilo, porque isso é santo diante de Deus. Richard Simmons: aquele que busca a felicidade deve buscar primeiro a santidade. Olha o confronto dessa ideia puritana, que é uma ideia bíblica, para com a nossa geração hedonista, que olha para o prazer, para a felicidade, como causas últimas das suas ações. Questões como divórcio, aborto, sexualidade, dinheiro, prazer, tantas outras, hoje estão em desprestígio naquilo que deveria ser a ótica bíblica, porque o que pauta a decisão de um indivíduo é a sua felicidade. Eu cansei de escutar como pastor: mas Deus quer minha felicidade. Eventualmente, a santidade redefinirá seus conceitos de felicidade. Eventualmente, a santidade te fará abandonar os seus conceitos de felicidade. Deus não tem um compromisso em satisfazer nossas causas de felicidade, porque o projeto que Ele estabeleceu para nós em Cristo é a santidade das nossas vidas. Então, aqueles irmãos, eles eram incansáveis. Por isso que um sermão chegava a ter dezenas, 30, 40 ideias aplicativas ou usos da palavra de Deus para levar a comunidade à santidade de Jesus. Eles eram incessantes também na luta contra o pecado.
já leram A Mortificação do Pecado, de John Owen, sabem do que eu estou falando. Ele pega pesado. Ele não ameniza palavras para retratar a condição de miséria do indivíduo que tenta deixar se levar pelo próprio coração. Eu diria que leituras como essa, do John Owen, numa época que flerta com o pecado, suaviza, abranda, redefine o pecado. Irmãos, quão carentes somos na luta contra o pecado. Interessante que avivamentos que aconteceram em círculos puritanos ou sob influência puritana, uma teologia mais reformada, esses avivamentos não aconteciam sem que aquelas pessoas, comunidades ou até cidades inteiras tivessem uma profunda consciência da hediondez do seu pecado. Isso é avivamento bíblico. Você olha para a história de Israel, por exemplo, em Juízes capítulo 2, o povo é confrontado pelo anjo do Senhor com respeito ao pecado, o povo entende o seu pecado, o povo se humilha do seu pecado, o povo chora por causa do seu pecado. Isso é avivamento bíblico. Avivamento bíblico não é simplesmente decretar um evento. Avivamento bíblico não se produz. Avivamento bíblico é um movimento do Espírito que passa pelo convencimento dos nossos corações quanto ao pecado. Ainda na ideia da piedade, eles eram fervorosos na oração privada, particular. Thomas Brooks, um puritano do século XVII, um inglês, ele escreveu um pequeno tratado sobre 20 argumentos para te persuadir à oração privada. Tem basicamente 2 pontos, esses 20 argumentos. Primeiramente, os exemplos dos santos do Antigo Testamento e o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo. Não é apenas orar em público, não é apenas orar como comunidade, é orar no secreto da vida também, aquela espiritualidade particular. O puritano, ele normalmente não usava a palavra espiritualidade, ele usava a palavra piedade, mas são termos sinônimos, ok? Embora para nós hoje a palavra espiritualidade ela seja muito mais metafísica do que propriamente prática. Você não mede a espiritualidade de uma pessoa porque ela é inner, ela é interna. A piedade para o puritano transcendia em grande medida o nosso conceito de espiritualidade, porque a piedade ela é prática. Por exemplo, a piedade na família, a piedade na igreja, a piedade no trabalho, a piedade na política, a piedade em toda e qualquer esfera. Então, piedade, na verdade, para o puritano, é a maneira pela qual você vive diante de Deus, para Deus. Não é o que você faz para Deus. Piedade não é o que você faz para Deus. Piedade é como você vive diante e para Deus, que passa inclusive por fazer coisas. Eles eram muito dedicados à leitura bíblica. Impressionante como esses homens citam textos bíblicos. Isso é fruto de leitura. Eram pessoas muito devotadas em termos pessoais, familiares e eclesiásticos. Interessante como a piedade, em termos familiares, era pressuposto para a escolha da esposa. Thomas Brooks disse o seguinte: se você é um homem de santidade, você deve olhar mais para uma porção de graça em uma esposa do que para uma porção de ouro com uma mulher. Você deve olhar mais para a justiça que as riquezas, mais para a piedade do que dinheiro, mais para a herança que essa mulher tem no céu do que posses que ela tem na terra, mais para o interesse que ela tem em Cristo do que o interesse que ela tem nas criaturas, mais para seu novo nascimento do que se ela nasceu em berço esplêndido, mais para se ela é boa do que para todos os seus bens materiais. Rapaziada, aí é um bom critério para escolher a esposa. Creio nisso. Creio nisso. É assim que eu ensino meus filhos. Para mim existe um critério
na escolha do cônjuge, se essa pessoa é temente a Deus. Porque os nossos gostos passarão, tá bom? As nossas afinidades, talvez daqui a 30 anos não sejam mais. Tanto quanto a gravidade vai pôr muita coisa abaixo daqui a 30 anos. Mas o temor de Deus permanece. Independente pelo que venha passar, ou como seja daqui a 30 anos, se for temente a Deus, é certamente uma pessoa abençoada por Deus. George Swinock: a maneira mais rápida de transformar seus filhos em espadas para ferir sua alma é fazê-los sofrer por falta de educação piedosa, que os levará a fugir de Deus e sua palavra. Esses pais, como Eli, educam seus filhos para derrubar suas casas e para trazer abaixo suas próprias almas com tristeza. Quer destruir sua família? Deixe de educar seus filhos na piedade, no temor do Senhor. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre a família puritana. Há um aspecto muito interessante na piedade puritana, e esse é outro ponto que me encanta muito. Quanto mais eu estudo os puritanos, mais eu vejo que em alguns desses aspectos eu me pareço, é que aqueles irmãos, eles tinham uma perspectiva global, holística, para usar uma palavrinha contemporânea, completa, não dicotômica da vida. Você viu que a nossa herança católica nos faz dividir entre o santo e o profano, o divino, o humano, o terreno, o eterno, como se fossem duas dimensões da realidade humana que não se tocam, que não têm intersecções. E infelizmente, na nossa mentalidade evangélica brasileira, Deus está mais preocupado com as coisas espirituais do que com as coisas terrenas. Preste atenção na linguagem que alguns usam do termo secular. Não, meu trabalho secular. Pergunta básica: o que você quer dizer com trabalho secular? Um dia conversando com um jovem da igreja, ele me diz o seguinte: olha, você tem que entender que eu não sou como você que vive exclusivamente para Deus. Perguntinha básica: você vive para quem, querido? Vive para quem? Para ganhar dinheiro? Construir seu nome? Viajar o mundo? Porque se não é para Deus, então é para quem? Mas o que está na mente das pessoas? Que as coisas de Deus estão na igreja. Essas são as coisas que Deus valoriza. O da porta para fora da igreja são coisas humanas, que dizem respeito à nossa experiência terrena. É sensacional a percepção dos puritanos de que, na verdade, todas essas coisas estão tão intrinsecamente ligadas que todas elas existem por Deus e para Deus. É como se Deus nos desse oportunidades profissionais, familiares, políticas, sociais, religiosas, eclesiásticas, particulares, seja lá quais forem essas experiências, como oportunidades para glorificá-lo, exaltá-lo, engrandecê-lo. Erra quem não percebe o porquê Deus permitiu estar onde está, fazer o que faz. A gente vive hoje muito uma mentalidade de chamar Deus para fazer parte da vida. Tem gente que convida Deus para vir ao culto. Tem gente que convida ou chama Deus para ir com ele para o trabalho, para a universidade. Esqueça essa ideia. Não é Deus que entra na tua história. É você que está na história de Deus. E Ele faz todas as coisas segundo o desígnio dEle, se valendo do trabalho que temos, da família que temos, onde moramos, pessoas com as quais nos relacionamos, momento histórico em que nascemos. É quando nós percebemos, irmãos, a vida sob a ótica de Deus, a vida numa perspectiva divina, não uma perspectiva estritamente humana, horizontal, ou como diria o autor de Eclesiastes, abaixo do sol. É uma perspectiva que considera Deus em todas as coisas. Eu já volto a esse ponto. Aqueles irmãos tinham uma perspectiva peregrina da vida, de passagem. Entendiam que aqui, nesse mundo, não era
o fim último de suas vidas. Então eles não trabalhavam, eles não faziam as coisas, eles não se relacionavam com pessoas, tendo todas nessas coisas uma finalidade nelas mesmas. Olha o que Richard Sibbes diz: a vida de um cristão deve ser maravilhosamente governada neste mundo pela consideração e meditação da vida em outro mundo. Thomas Shepard, escrevendo para seu filho na faculdade: lembre-se do fim de sua vida, que é voltar para Deus e ter comunhão com Deus. Irmãos, o fim da nossa história não é a morte. Morte não é um ponto final na existência humana. Morte é uma reticência para algo que nos aguarda do outro lado. Morte não é o apagar das luzes ou fechar das cortinas, é o abrir de um novo palco para o qual nós estamos sendo formados em Cristo Jesus. Isso é a vida peregrina. É a vida que usa as coisas deste século, é a vida que se envolve com as coisas deste século, mas não encontra prazer nas coisas por elas mesmas, senão no Deus que permite tais coisas, no Deus que sustenta cada uma delas, no Deus que legitima cada uma delas. Irmão, se você não consegue ver o seu trabalho sob uma ótica divina, você está jogando o seu tempo fora, por mais que o seu trabalho te dê dinheiro. Vida peregrina. O propósito da vida no tempo presente é preparar-nos convenientemente para a vida futura. Viver o hoje sob a ótica da eternidade. Eu diria que nós vivemos uma tensão hoje do Carpe Diem. Lembra Carpe Diem? A gente conhece pela Sociedade dos Poetas Mortos, de Robin Williams, né? Facebook, Twitter de muitos cristãos, Carpe Diem. Cristão não é Carpe Diem, não, tá? O cristão, ele vive à luz da eternidade. Ele vive sim o hoje, ele aproveita o hoje, não porque o hoje tem um fim nele mesmo, não porque ele não sabe o dia de amanhã, porque essa é a poesia de Horácio, poeta romano do século I a.C., que escreveu o Carpe Diem. Nós cristãos sabemos o que nos aguarda, e que o fim da nossa jornada, da nossa peregrinação, não é a morte, não é conquistar algum objetivo aqui, senão nos prepararmos para um encontro glorioso com Cristo Jesus, e então, por toda a eternidade, desfrutarmos da comunhão com Deus. Nós vivemos à luz da eternidade. Aqueles cristãos viviam uma vida teocêntrica. Deus é Senhor de todas as coisas, todas as esferas, cada detalhe da vida. Deus não é Senhor apenas da igreja, Deus é Senhor da vida. Deus é Senhor do trabalho, Deus é Senhor da família, Deus é Senhor dos meus interesses, Deus é Senhor das minhas vontades, Deus é Senhor do governo, Deus é Senhor de tudo e todos. Interessante que, algum tempo depois, Abraham Kuyper, primeiro-ministro holandês, Holanda foi um dos países onde o puritanismo floresceu muito, foi muito influente. Abraham Kuyper vai dizer que não existe 1 centímetro quadrado na experiência, na realidade humana, que Cristo não clame para si, é meu. Isso é a senhoria de Cristo, irmãos. Isso é o senhorio de Deus, isso é a vida teocêntrica. Não é a vida que espiritualiza as coisas, é a vida que vive com Deus cada momento da história. O problema é que a gente vive hoje um crescendo de um expulsar de Deus da história, de uma humanização, uma secularização, perda do interesse pelo eterno. Está aí a teologia da prosperidade para testemunhar isso. Perda da noção do eterno, do divino, do além-vida, do espiritual, do imaterial, do transcendente. Uma vida teocêntrica, que vive por Deus, com Deus, para Deus, em Deus, porque essa é a única vida válida e digna no tempo presente. Eles desenvolveram uma percepção chamada corandeu. A expressão em latim significa diante da face de Deus. Confesso que esse é um dos conceitos
puritanos que mais influenciam a minha vida. Quarandeu. Não existe situação, não existe experiência, não existe oportunidade, não existe nada no mundo, na história, que não deva ser vivido diante da face de Deus. Família, lazer, cultura, vontade, política, religião, profissão, espiritualidade, cidadania, intelecto, convicções, direito, sexualidade, mundo, e você pode colocar que palavra, que situação você quiser. Tudo isso é vivido diante da face de Deus. Face de Deus naquela consciência de que Deus tem um direito inalienável, inquestionável sobre as nossas vidas. De que por mais que em determinado ambiente tenham pessoas não crentes, incrédulas, pagãs, seja lá o que for, ali também Deus é Senhor. E que por mais que eu tenha que prestar contas a pessoas, pagar um imposto para um governo, dar um relatório para o meu chefe, respeitar as leis de um trânsito, ou esteja brincando com meus filhos em casa, ou conversando com a minha esposa, não interessa. Muito antes de eu estar diante de pessoas, eu estou diante de Deus, diante da face de Deus. É por isso que aqueles irmãos tinham muito pudor do que faziam, tinham muito pudor do que falavam. Eles têm os erros deles, eles tiveram os exageros deles, eles tiveram alguns legalismos, é verdade, em boa parte com a motivação de serem zelosos. Erraram pelo excesso, porque temiam perder a reverência, o respeito da presença invariável da presença de Deus. Isso é quarandeu. É quando, a partir da perspectiva divina, eu leio, eu interajo, eu interpreto as coisas que estão à minha volta. Numa época que, por exemplo, tem me questionado muito a sexualidade por meio da ideologia de gênero, a questão não é qual é a tua opinião ou a minha, a questão é como é que Deus define, a questão é como é que a Escritura Sagrada lida. A gente não está lidando com questão sociológica, a gente está lidando com questão teológica. Imago Dei, aborto, caos político do nosso país. Podemos julgar todas essas coisas estritamente humanas. Cada um dá a sua opinião, cada um dá o seu pitaco, cada um fala o que pensa. Como é que Deus, como é que a ótica divina me leva a pensar nessas coisas? É interessante que os puritanos, eles tinham uma cosmovisão, embora não usassem, obviamente, essa expressão, seria um anacronismo, né? Mas a ideia de cosmovisão é a lente pela qual você lê, interage e interpreta com o mundo à sua volta. Aqueles irmãos, eles olhavam para todas as coisas sob a ótica quarandeu, pela ótica bíblica. Eventualmente, nós vamos contrariar o mundo, porque nós não podemos trair nossa consciência cristã. Eventualmente, nós vamos ser perseguidos. Eventualmente, nós vamos perder coisas do ponto de vista humano, porque nós não podemos trair nossa consciência cristã. A maneira como Deus nos faz enxergar as coisas à nossa volta. Interessante como aqueles irmãos lidavam com a relação entre a igreja e a família. Arthur Pink, ele já é um puritano um pouco mais contemporâneo, não daqueles fundadores, grande teólogo, talvez alguns já tenham lido livros do Pink. Ele diz o seguinte: juntamente com a igreja de Deus, o lar do crente deve ser a esfera de sua mais evidente dedicação a Deus. Todas as realizações no lar têm de estampar o selo da divina chamada do crente, e todos os seus afazeres devem ser dispostos de tal modo que todas as pessoas vindas ao seu lar percebam que Deus está ali. O que é interessante na concepção de família piedosa para os puritanos? O domingo, o dia do Senhor para os puritanos, quando o culto, a celebração acontecia, era na verdade o culminar de uma semana diante de Deus, mas em família.
E a semana seguinte era a continuidade daquilo que havia sido celebrado, estudado, pregado no domingo. Família é o local onde Deus está. Thomas Manton vai dizer que a família é o aspecto mais básico da sociedade. De tal forma, se não existir família, não existe sociedade. Interessante que em termos sociológicos, isso é história, tá? Uma grande potência cai à medida que os valores morais familiares decaem. Fique antenado com o que teólogos, pastores têm dito nos Estados Unidos. Muitos deles têm vislumbrado a queda dos Estados Unidos em pouco tempo. Primeiro indício, queda dos valores morais no contexto da família. Por isso que os puritanos valorizavam tanto a vida em família, a piedade familiar, aquele contexto do lar como expressão do temor a Deus, da adoração a Deus, a comunidade dos santos presente ali naquela igreja, naquela família. Quem era o pai? Richard Baxter. Mantenha o governo de Deus, pais, em suas famílias. Famílias santas devem ser as principais preservadoras dos interesses da religião cristã no mundo. Como é que os puritanos olhavam para os seus filhos? Os filhos não eram posse dos pais, eles eram posse de Deus. Então os pais deveriam de tal forma educar os seus filhos, porque um dia eles devolveriam para Deus os seus filhos. Por isso que eles desenvolvem uma educação familiar impressionante. Tanto em termos da adoração familiar, por meio do culto doméstico, pode passar, depois eu posso tentar disponibilizar esse material para os irmãos. Uma adoração familiar, o culto doméstico. O que é o culto doméstico? É a oportunidade de, como família, pai, mãe, filhos, estudarmos a palavra de Deus, adorarmos ao Senhor, orarmos a Deus. Uma prática perdida no nosso século. Perdida. Cada vez mais eu encontro pais que olham para a igreja como se fosse o Messias. Tem expectativas messiânicas para a igreja com respeito aos seus filhos, esperando que a igreja salve seus filhos, esperando que a igreja doutrine os seus filhos, e esperando que a igreja faça por seus filhos aquilo que eles deveriam estar fazendo no contexto do lar. Eu digo muito claramente para os membros lá da nossa igreja: a igreja é parceira de vocês, pais, mas sobre vocês pesa uma responsabilidade primária na educação, no acompanhamento, no pastoreio espiritual dos seus filhos. Eu, como pai, tenho essa responsabilidade, tanto quanto a minha esposa, como minha auxiliadora, minha adjuntora nessa tarefa. Jonathan Edwards disse, certa vez, encerrando um de seus sermões, falou assim para uma igreja: antes de concluir minha pregação nesta igreja, peço-lhes que me permitam novamente repetir e incutir-lhes com sinceridade o conselho que com frequência tenho dado a líderes de famílias como pastor deles: afadiguem-se em ensinar, aconselhar e orientar seus filhos. Criem-nos na disciplina e na admoestação do Senhor. Comecem cedo, quando ainda há oportunidade, e mantenham constante diligência em atividades desse tipo. Entendeu como a família é uma expressão da vida piedosa? De novo, irmãos, piedade não é o que você faz para Deus, não é um conjunto de atividades, não é um conjunto de afazeres ou de eventos. Piedade é como você vive diante de e para Deus, seja lá onde você estiver fazendo o que você estiver fazendo. Uma outra área de intersecção ou de estreitíssima relação entre teologia e piedade era o do púlpito, da pregação das Escrituras. Franklin ontem já citou William Perkins, aquele livro, A Arte da Profecia. Quero trazer um outro aspecto do livro, quando Perkins fala sobre o tríplice aspecto do ministério da palavra.
que quer dizer pregar? Em que âmbitos a pregação acontece? Primeiramente, acontece em público, pela proclamação, diante de toda a comunidade da igreja. Mas isso não elimina, pelo contrário, é resultado do aspecto privado, particular. Pregador. Os puritanos, o Richard Baxter, ele usa uma ideia, uma expressão chamada de devoção discursiva, ou meditação discursiva. Você discursa para você mesmo o sermão. Você prega para você. Como se você estivesse pregando a palavra para você, para o seu coração ser transformado, antes de pregar para as pessoas. É o que o Perkins fala. Existe a dimensão pública, mas existe a dimensão privada, particular, do pregador. Hoje há uma crise muito grande na homilética brasileira, de uma incompatibilidade entre aquilo que alguns pregadores falam e a maneira como vivem suas próprias vidas. Especialmente aqueles de notoriedade mais nacional, quando caem, arrastando tantos outros com eles. Os puritanos falaram muito sobre o exemplo também, a importância do exemplo de vida. Último tópico, aqui dentro do tríplice aspecto, é a chamada conversação, ou o âmbito pessoal comunitário da pregação. É a hora que o pastor, que o teólogo se encontra com a comunidade e prega a palavra. No aconselhamento, no discipulado, na visitação, no momento de angústia, diante de necessidades especiais. Não é apenas a pregação do púlpito, diante de toda a igreja, mas é na casa, na visita. Eu diria que isso aqui é um desafio para nós, viu? Porque à medida que o mundo se torna cada vez mais complexo, como o nosso, cada vez mais corrido, menos nós praticamos o pastoreio pessoal. Ted Anderson é bem contemporâneo nosso, século XX, disse certa vez o seguinte: um dos problemas dos pastores hoje é que eles são capazes de ver o rebanho sem conhecerem as ovelhas. Vem a massa, mas não conhecem os indivíduos. O livro do Baxter, Pastor Aprovado, que poderia ser muito bem traduzido por o pastor reavivado, né? Reformado no sentido de, não é da teologia reformada, embora esse fosse um dos pressupostos, mas é reformado no sentido de que ele passa constantemente pela revitalização da palavra de Deus. Ele vai falar sobre o ministério pastoral, de levar revitalização à vida de pessoas também, público, privado e pessoal. Pregamos diante da comunidade, pregamos a nós mesmos e pregamos às pessoas individualmente. Confissão de Fé de Westminster, questão 159. Lembrando que a Confissão de Fé de Westminster é extremamente influenciada pela teologia puritana, pelo movimento puritano. Pergunta: uma palavra de Deus deve ser pregada por aqueles que para isso são chamados? Aqueles que são chamados a trabalhar no ministério da palavra devem pregar a sã doutrina, diligentemente, em tempo e fora de tempo, claramente, não em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de Deus, sabiamente adaptando-se às necessidades e às capacidades dos ouvintes, zelosamente com amor fervoroso para com Deus e para com as almas de seu povo, sinceramente tendo por alvo a glória de Deus e procurando converter, edificar e salvar almas. Uma definição muito completa, né, sobre o ofício da pregação. John Owen disse o seguinte: nenhum homem prega um bom sermão para os outros sem que tenha pregado primeiramente para seu próprio coração. Aquele que não se alimenta, digere e cresce por tal sermão, aquilo que ele prepara para seu povo pode servir-lhes de veneno, a não ser que ele encontre o
poder deste sermão em seu próprio coração, ele não pode ter qualquer fundamento de confiança de que ele vai ter poder no coração dos outros. Spurgeon dizia, né? Pregador é alguém com o coração inflamado por Deus, abrasado por Deus, para pregar uma mensagem. O valor primeiro dele está na sua vida diante de Deus, muito antes de estar diante das pessoas. Caminhando para o final, boa parte da homilética puritana estava preocupada com os usos, que nós chamaríamos de aplicação ou praticidade da palavra de Deus, tá bom? Em média, um sermão puritano, aí 2/3 daquele sermão eram aplicações, sugestões, como pôr em prática na vida aquele texto bíblico, aqueles desafios. Ontem já vimos com Franklin, por meio da arte da profecia do Perkins, os tipos de pessoas. Mas o que é interessante, se você lê um sermão puritano, muitos deles já estão chegando traduzidos para o português, tá? Você encontra todos eles gratuitos em inglês, muitos deles em espanhol. Você dá um Google ali, você encontra isso daí. Muitos já estão chegando em português. Você vê páginas e páginas sobre aplicações. O que esse texto tem a ver com a sua vida? Olha o que Thomas Boston disse: tudo que você aprender com a palavra, trabalhe para pôr em prática. Ora, para aquele que tem, mais lhe será dado. Não é de admirar que recebem pouco conhecimento sobre a Bíblia os que não têm nenhuma consciência em praticar o que sabem. Eu tenho uma percepção muito simples. Na maioria das vezes, não nos falta conhecimento bíblico, nos falta disposição para praticar o que sabemos. Nos falta obediência, submissão. Na verdade, o conceito bíblico de obediência é colocar-se por debaixo do que escutou. Um conceito muito visual, tanto Antigo quanto Novo Testamento. Você se submete àquilo que te foi instruído. É o que Thomas Boston está dizendo, William Gurnall. A vida do cristão deve colocar a vida, presta atenção, aqui é na vida prática, do dia a dia. A vida do cristão deve colocar o sermão de seu ministro em prática. Este cristão deveria pregar tal sermão todos os dias para os olhos de seus vizinhos, da mesma forma que o ministro prega aos seus ouvidos. Que as pessoas vejam em nós, nas nossas atitudes, pensamentos, palavras, relacionamentos, no que fazemos ou deixamos de fazer, ao qual temos aprendido no contexto da igreja ou da vida particular. Quero ler um texto bíblico e encerrar. 1 Timóteo capítulo 4, versos 6 a 8. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Doutrina e piedade, palavras da fé e piedade. Matthew Henry, muitos conhecem o comentário dele, um puritano, comentando a sequência de 1 Timóteo 4, diz: os que ensinam por sua doutrina devem ensinar por suas vidas. O discurso deles deve ser edificante, a conversação deles deve ser santa. Devem ser exemplo do amor de Deus e a todos os homens bons, exemplo de mentalidade espiritual. Os ministros devem ocupar-se dessas coisas como obra e tarefa principal deles. A doutrina de um ministro de Cristo deve ser conforme as Escrituras, clara, evangélica e prática, bem expressada, explicada, defendida e aplicada. Mas esses deveres não permitem tempo livre para os prazeres mundanos, as visitas vãs ou a conversação ociosa, e muito pouco, se houver, para o que é pura diversão e somente ornamental.
Todo crente deve ser capacitado para que seu proveito seja evidente a todos os homens, que procure experimentar o poder do Evangelho em sua alma e ver seu fruto em sua vida. Teologia e piedade. Última citação. J.A. Packer, um puritano, 90 anos de idade, vivo ainda. O livro dele, Entre os Gigantes de Deus, sobre vários puritanos e a percepção deles de várias facetas da vida, diz o seguinte: os puritanos me fizeram perceber que toda teologia também é espiritualidade, no sentido de exercer uma influência, boa ou má, positiva ou negativa, no relacionamento ou falta de relacionamento das pessoas com Deus. Se a nossa teologia não nos reaviva a consciência, nem amolece o coração, na verdade endurece a ambos. Se não encoraja o compromisso da fé, reforça o desinteresse que é próprio da incredulidade. Se deixa de promover a humildade, inevitavelmente nutre o orgulho. Assim, aquele que expõe teologia em público, seja formalmente, no púlpito ou pela imprensa, ou informalmente, em sua poltrona, deve pensar muito sobre o efeito que seus pensamentos terão sobre o povo de Deus e outras pessoas. Podemos orar, irmãos? Deus, obrigado, porque pelo Teu Santo Espírito e por Sua Palavra temos acesso à boa doutrina. Obrigado porque o Senhor nos dá inteligência e capacidade para compreender as verdades do Evangelho. Deus nos dê a oportunidade de cada vez mais aprofundarmos nessas verdades. Sejamos zelosos, rigorosos, dedicados ao estudo profundo, acadêmico da Tua Palavra. Mas Deus, não nos permita perder a piedade. Não nos permita abrir mão de um relacionamento pessoal e íntimo contigo. Deus, que todo o nosso labor teológico nos conduza a um relacionamento cada vez mais íntimo, próximo, humilde e obediente ao Senhor. Deus, nos dê capacidade e condições de levarmos a todos aqueles a quem ensinamos a boa doutrina, bem como um bom exemplo de santidade ao Senhor. Peço isso em Cristo Jesus. Amém.